Então, você, futuro delegado e delegada de polícia, eu pergunto para você, o delegado de polícia pode reconhecer eventual excludente de ilicitude e, com base nesse reconhecimento, deixar de lavrar uma prisão em flagrante delito? Eu posso, por exemplo, verificar que houve de fato um fato que se amolda ao tipo penal de homicídio. Mas esse fato foi praticado em legítima defesa. Um policial militar, por exemplo, ele presencia um assalto à mão armada. O indivíduo estava armado, apontava a arma de fogo em face de uma senhorinha e tentava roubar dela a sua bolsa. O policial militar, então, reage, determina que o indivíduo solte essa arma, o indivíduo não obedece, vira a arma para o policial militar e o policial militar, então, se vê diante de uma situação em que não há alternativa senão efetuar disparos contra aquele indivíduo para neutralizar aquela agressão iminente. E esses disparos fazem com que esse indivíduo venha a óbito. Nós temos aí um fato que se enquadra ao tipo penal de homicídio, mas evidentemente é um fato que, embora típico, não é ilícito, ou seja, é lícito, dada a incidência, no caso, de uma excludente de ilicitude. Chega esse caso para você lá na delegacia de polícia. Se você responde a minha pergunta falando que o delegado de polícia não pode reconhecer excludentes de ilicitude, você tem que prender esse policial militar e deixar que o juiz, na audiência de custódia, reconheça, ainda que em cognição sumária, que não houve crime. E a providência judicial cabível, no caso, então, seria o relaxamento da prisão em flagrante delito, porque não há delito para justificar a prisão em flagrante. Então, perceba que, em uma situação como essa, você teria, grosso modo, se você voluntariamente limita a atuação do delegado de polícia dessa forma, você tem que, grosso modo, efetuar uma prisão em flagrante de um agente da lei que atuou evidentemente em legítima defesa e, portanto, efetuar uma prisão em flagrante diante de algo que evidentemente não é crime. Então, é claro que o delegado de polícia pode sim reconhecer, aplicar excludentes de ilicitude para não lavrar, por exemplo, uma prisão em flagrante delito, para não determinar um indiciamento no bojo de uma investigação, para deixar de adotar quaisquer medidas que se mostrem invasivas e supérfluas, dado este contexto. Então você pode sim aplicar excludentes de ilicitude. Este é o entendimento mais adequado e, arrisco dizer, o único entendimento adequado com o sistema de direitos e de garantias previsto em nossa Constituição Federal de 1988. Porque quem sustenta que o delegado de polícia não pode aplicar excludentes de ilicitude, implicitamente sustenta que, em determinadas situações, o delegado de polícia deverá prender quando não haja crime, o que é um imenso, um inconcebível absurdo. Ainda que seja uma prisão que não pode perdurar por mais de 24 horas, que é a prisão em flagrante delito, para quem é inocente, para quem não cometeu um crime, 1 minuto preso já é uma tragédia. Mas o delegado que assim procede não invade a competência do juiz, a quem caberia dizer se há ou não a incidência de uma causa excludente de ilicitude no caso concreto? E a resposta é definitivamente não. Cada um dos operadores do direito deve, dentro de suas atribuições ou de competências, no caso do juiz, buscar concretizar na maior medida possível os direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Constituição. E definitivamente viola todo esse sistema de direitos e de garantias a prisão de alguém que manifestamente não cometeu crime, haja vista que o crime é o fato típico, ilícito e culpável. E, faltando a coluna da ilicitude, não há que se falar aí em crime. Não há, nesse sistema de direitos e garantias fundamentais, algo que justifique uma prisão dessa, ignorando que o delegado de polícia é
um profissional do direito, e isso está previsto na Lei 12.830 de 2013, e que tem, portanto, a possibilidade de interpretar normas jurídicas, de aplicá-las ao caso concreto, não há o que justifique subtrair deste profissional, desta autoridade, a possibilidade de analisar o cabimento destas causas excludentes de ilicitude para deliberar sobre se o caso é ou não de se decretar uma prisão em flagrante delito, de se proceder a um indiciamento, dentre outras providências que são próprias do delegado de polícia. Tá bom? Então, se algo nesse sentido for questionado a você, futuro delegado e delegada de polícia, em uma prova oral, por exemplo, você tem aqui elementos suficientes para demonstrar ao seu examinador que você tem consciência do papel do delegado de polícia de um ponto de vista constitucional, democrático, que nada tem a ver com aquela ideia de que o inquérito policial é algo inquisitivo, sigiloso, arbitrário, que você então entende o que se espera atualmente do delegado de polícia à luz do que prevê a nossa ordem constitucional.